nós falamos sobre raiz de amargura, logo nós entendemos que a amargura é aquilo que contamina a alma do homem. Quando nós somos ofendidos, feridos, machucados e até mesmo criticados e perseguidos, humilhados, desprezados, automaticamente a alma humana tende a se entristecer, se enclausular, se isolar. Alguns chegam ao ponto de desenvolver o início de uma depressão. Quando nós falamos de raiz de amargura, nós falamos de rancor, nós falamos de ressentimento, nós falamos de falta de perdão, nós falamos sobre aquilo que aperta o coração, aquilo que fere, aquilo que machuca, aquilo que dói, aquilo que injeta angústia na alma do ser humano. Mas se você for observar o contexto desse capítulo de número 15, de número 12, nesse capítulo de número 12 da carta aos Hebreus, você vai descobrir que o contexto aponta para alguém que se desvia da fé, alguém que se afasta dos ditames do Espírito de Deus, da presença de Deus. O contexto fala de alguém que abandona a Deus. O contexto fala de alguém que, após ter o conhecimento de qual é o centro da vontade de Deus, se afasta e se desvia. E o interessante é que, na maioria das vezes, é notório que aqueles que se desviam e se afastam, sempre por costume tendem a conduzir outras pessoas com ele. Ou seja, aquela amargura da alma que conduziu aquela pessoa a se afastar. Elas têm por costume de sempre gostar de levar algumas pessoas junto, de puxar aquelas pessoas para o abismo junto com elas. Ninguém pense que se afastando de Deus, ninguém pense que se rompendo a relação com Deus, poderá viver em paz, poderá viver uma vida de felicidade. Porque Deus sem mim continua sendo Deus. Eu sem Deus não sou nada neste mundo. Eu quero ler para você um versículo lá no Pentateuco, em Deuteronômio, onde muito antes de Paulo citar este versículo, Moisés, inspirado por Deus, já falava acerca desse assunto. Quando nós falamos que o contexto de Hebreus 12 fala de apostatar da fé, se afastar de Deus, se desviar e achar que vai continuar vivendo em paz. Eu descubro isso lá há anos e anos atrás, já falando desse mesmo assunto. Está com sua Bíblia aí? Abra ela em Deuteronômio capítulo 29. Nós vamos ler o versículo 18. Deuteronômio 29, 18. Olha o que diz o 18 aqui. Para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor. Olha, falando em alguém que se desvia de Deus. Se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações. Deuses aqui está com D minúsculo. Deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel, amargura, e absinto, amargura. Deu para entender aí? Deu para entender que o contexto desta história bíblica, ou desta passagem bíblica, também fala acerca de amargura, e no próprio contexto está inserido a questão de se desviar da presença de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O que nós vivemos nos dias atuais
que às vezes nos entristece, que às vezes nos deixa cabisbaixo, que às vezes atrai um certo desânimo para a nossa alma, para a nossa vida. Não chega nem aos pés do que outrora os antigos viveram, os antigos vivenciaram. Se você for ler e estudar acerca da história dos heróis da fé, você vai descobrir homens sendo lançados em cova de leões, homens sendo cerrados ao meio, outros decapitados, perdendo a sua cabeça através da espada, homens sendo chicoteados, alguns outros sendo mortos à lança, alguns apodrecendo nas prisões, sofrendo por amor de Cristo, mas nenhum deles negaram este Deus. Nenhum deles tiveram isso por motivo nem razão para se afastar da presença desse Deus. Eu não sei como se encontra a tua alma, a tua vida, o teu coração. Eu não sei se você precisa liberar o perdão, se existe raiz de amargura dentro desta alma. Não sei se a angústia tenta te dominar. Mas levante a sua cabeça. Acredite que mais sofreu aqueles que seguiram a Cristo, homens que andaram lado a lado como Pedro, que a história diz que foi crucificado de cabeça para baixo, homens que sofreram nas arenas, servindo de espetáculo, enquanto os leões o devoravam, pessoas que entregaram as suas vidas, foram queimados vivos, porém não negaram a este Jesus. Nada neste mundo é razão ou motivo para nós sairmos da presença deste Deus. Que você permaneça firme na sua posição. Se afastou, se desviou, volte para o centro da vontade de Deus. Porque a promessa que Ele tem na tua vida está de pé. Está de pé. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ainda que tudo concorra para que você desista, para que você pare, para que você baixe a cabeça. Mas Deus é contigo. Não temas. Deus